Olá, caro aluno, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui mais uma vez para a nossa aula, dando continuidade ao nosso conteúdo de aldeídos e cetonas, hoje tratando de forma um pouco mais específica da adição de nucleófilos de nitrogênio, de carbono e também a reação de redução em aldeídos e cetonas, tá? Então, vamos começar aqui pela adição de aminas, né? Onde a adição de aminas primárias, atente-se aí, ela leva à formação de iminas, né? A reação ocorre geralmente sob catálise ácida, gerando um intermediário, uma carbinolamina, que após sofrer desidratação gera o composto denominado imina, né? Observa que há uma modificação de C-O para C-N, né? R duas linhas, esse grupo da amina continua aqui no produto, né? E como desidratação, a saída de água, ok? Aqui eu tenho dois exemplos para vocês, duas cetonas em meio ácido como catalisador, aminas primárias e gerando aqui as suas respectivas iminas. Professor, como dar um produto direto sem precisar de fazer um mecanismo de reação? Ele é simples, olha. Observe que como eu trato de desidratação, uma dica aqui para a gente fazer uma questão bem rapidinha é que a gente retire aqui, ó, esse oxigênio da carbonila e os dois hidrogênios aqui, ó, da amina. Fazendo isso aqui, olha só, você pode unir ali, fica C dupla NCH3, está aqui, ó, tá vendo que legal? Então, mesma coisa aqui, ó, eu vou tirar aqui esse oxigênio e tirar aqui esses dois hidrogênios aqui, a liberação de água, e aí eu gero a minha imina correspondente, tá ok? Foi fácil essa, não foi? Muito bom. O mecanismo de formação de iminas, ele segue aqui um pouco do raciocínio que já tínhamos desenvolvidos em vídeos anteriores. Primeira etapa é a etapa de catálise, segunda etapa é a etapa de adição nucleofílica do átomo de nitrogênio ao carbono da carbonila, tá? Terceira etapa aqui envolve uma etapa do tipo ácido-base, gerando a carbinolamina, né? Aí o processo de desidratação vem agora, né? O meio continua ácido, então essa hidroxila pode atuar como base, atacando o ácido, gerando este melhor grupo abandonador, tá? Nesta etapa de desidratação ocorre aqui uma etapa bem interessante de eliminação. Observa que o par de elétrons aqui do nitrogênio, ele forma aqui uma ligação dupla, expulsando aqui a água como grupo abandonador, gerando este composto que está quase uma imina, né? Aí há um nitrogênio protonado, e aí a espécie básica no meio abstrai esse hidrogênio, gerando aí a imina e eliminando a água como um dos produtos, tá ok? Então é um mecanismo que segue a mesma tendência de catálise, adição nucleofílica e ácido base, né? No meio reacional, tá bom? A adição de aminas secundárias já forma enamina. Então, observa que agora tem uma amina secundária, tá? A carbinolamina ela é gerada, tá? Só que ocorre agora a desidratação, de modo que eu não tenho mais um produto com dupla N no final. Olha, agora a dupla ela está agora na vizinhança, né? na posição aí que eu posso chamar de alfa desse carbono aqui, tá? Então observa que agora tem uma dupla nesse sentido, não uma dupla carbono-nitrogênio, mas uma dupla carbono-carbono, tá? Configurando aí a enamina. Bom, essa reação também ela ocorre em meio ácido, né? E investigações bem interessantes demonstraram que o pH, geralmente são pHs na faixa de 4 e 5, está aqui o gráfico, né? É onde a velocidade da reação ela se torna aumentada, tendo em vista que é nessa faixa de pH que nós temos uma carbonila protonada e temos um nitrogênio não protonado. Se você lembra, nitrogênio de amina é nitrogênio básico, então em meio ácido, se for muito ácido, ocorre uma protonação. Mas nessa faixa de pH 4 a 5, você ainda tem uma concentração considerável de amina sem estar protonada no meio e de carbonila protonada, que são as espécies reativas que a gente precisa. Ninguém quer nitrogênio protonado, né? Se o nitrogênio for protonado, ele perde essa característica nucleofílica. Então, mas como a amina não é primária, é secundária, o que ocorre é que é exatamente isso. Ó. Você vai ter a inserção do grupo NCH3,2, tá vendo? Ó? Só que a dupla agora ela fica carbono-carbono, eliminando água.
E a cetona aqui abaixo, a propanona, também uma amina aqui secundária mais cíclica, mas faz o mesmo papel. Você tem a formação de uma ligação carbono-nitrogênio, tá vendo? Carbono-nitrogênio, e o carbono ligado ao carbono vizinho possui saturação, tá bom? Eita, Cláudio, como é que faz esse mecanismo? E não, você vai observar que não tem muito mistério. Observa que se eu tenho uma cetona com amina primária, aqui, o que ocorre seria o quê? Seria a formação desse intermediário e a água abstraindo aqui o hidrogênio e gerando a imina. Tá. Se você seguir o mecanismo normalmente, como a gente vem propondo, quando chega nesta etapa aqui de formação desse intermediário, como não há hidrogênio para a base abstrair aqui no nitrogênio, ele vai acabar abstraindo aqui na posição alfa. Tá? Então, eu vou chamar aqui, vamos colocar aqui uma posição alfa. Tá bom? Então, o hidrogênio alfa ele é abstraído pela água, a água atuando como base, abstraindo esse hidrogênio, gerando aqui uma ligação dupla e expansão de elétrons sendo recebido pelo nitrogênio. Muito parecido com mecanismos do tipo de eliminação que a gente vê em curso anterior. Tá ok? Então, essa abstração do hidrogênio alfa com formação da dupla e esse par de elétrons sendo recebido aqui gera o composto que a gente denomina de enamina. Tá ok? Bom, umas variações tênues, né, de iminas é exatamente as oximas e hidrazonas. Você observa aqui. Eu vou usar aqui um reagente hidroxilamina, tá ok? E reagir com acetona. Então, olha só o que acontece. A formação de um produto chamado oxima. E se você analisar, eu tenho aqui átomo de nitrogênio e átomo de oxigênio. O nitrogênio é mais nucleofílico, então ele participa do ataque nucleofílico à carbonila. Então vai ser aquela mesma ideia. Ó. Você vai ter aqui a saída da água, ó. Você tem a formação de carbono dupla NOH. Entendeu? Então o nome desse composto aqui é uma oxima e amplas são as atividades biológicas de oxima. É muito interessante esse grupo funcional. Já que a acetona, eu vou reagir aqui com 2,4 de nitrofenilhidrazina, esse reagente aqui. Você observa de novo que eu tenho aqui um nitrogênio aqui que ele é nucleofílico, o bastante para atacar a carbonila em um determinado mecanismo de adição nucleofílica. Tá? Então, observa o produto lá e você vai ver que, de novo, olha, o que acontece aqui é a retirada, a perda da água, tá vendo? Perda de água e a formação de um derivado que é a 2,4 de nitrofenilhidrazona. Então, a partir da hidrazina, nós preparamos a hidrazona. Olha que legal. Então, seguindo uma mesma lógica de tendência do que já vimos para as reações de formação de imina, né, vistas em slides anteriores. Tá ok? Essas hidrazonas também são muito importantes, tem grande parte delas que são investigadas do ponto de vista biológico. Esse método aí é um método muito interessante, característico de livros clássicos para a caracterização de compostos carbonilados. Né? Então, muito interessante esse reagente 2,4 de nitrofenilhidrazina na caracterização de compostos carbonilados. E o produto dado, a hidrazona, é bem simples de construir, usando os mesmos princípios realizados antes para a imina. Ok? Bom, ainda seguindo aquele princípio da reversibilidade microscópica, nós temos a hidrólise das iminas e enaminas. Então, iminas e enaminas em meio fortemente ácido, né, catalítico, você tem a formação dos compostos carbonilados e das aminas correspondentes. Então, é um pensar ao contrário, né, que a gente faz. Então, ó, você tem um C dupla N, acaba que aqui é um C dupla O, e esse pedaço aqui é de amina. Olha só, composto carbonilado e amina primária. Aqui um enamina, então enamina vem de amina secundária. Então, de novo, ó, tira aqui, isso aqui vem de um dupla O, tá aqui, ó. Está marcadinho em azul. E toda essa porção aqui vem de uma amina secundária, já que aqui trata-se de uma enamina. Tá? Então, mecanismos vão ser raciocinados e construídos também com base no princípio da reversibilidade microscópica. Perdão? E acredito que não tenha tantos problemas como já vimos anteriormente, para reações de formação de acetais, né? e entre outras. Vamos praticar um pouquinho? Desenhe o produto formado quando esta amina aí reage com cada composto carbonílico abaixo. Observa que essa amina ela é primária, então você vai ter aí a formação de iminas. Então eu vou fazer para esse composto do meio aqui, mas os demais você faz tranquilo, tá bom? Então eu vou colocar aqui o dupla, só que é uma imina, né? Então vai ser um dupla
N, o seu parzinho de elétrons aqui, né? Dupla N. Esse N aqui, ó, vai sair o oxigênio, vai sair esses dois hidrogênios, vai ficar o restinho da cadeia. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ó, olha que legal. 1, 2, 3, 4 carbonos. Olha aí que legal. Tá bom? E esse aqui, professor Cláudio, é mais difícil? Não, a mesma coisa. Você conserva a cadeia, né? Olha só. Desculpa o desenho, né? Aqui dupla. E aqui você coloca hidrogênio. E agora conserva a cadeia da amina com seus 4 carbonos. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Para aqui, toma cuidado. Aqui está numa forma bem contraída. Então lembra que CHO é C dupla OH. Ok? Então abre direitinho isso aqui antes de fazer o exercício para não ter erro. Tá bom? Então é um exercício bem simples para praticarmos. Nossa! Ficou por cima aqui, mas tudo bem. Vou ler aqui para vocês. Qual é o composto carbonílico e amina são formados pela hidrólise de cada composto? Olha só. Então você observa o seguinte. Esse composto aqui de baixo, ele é uma imina ou enamina? Ah, ele é uma imina. Então só é você, ó, cortar aqui, né? E você sabe que esse C dupla N, na realidade, ele vem de um composto carbonílico, né? Então, ó, aqui, ó, bem bonitinho, aromático, né? Ele tem aqui o C, tá vendo? H já está. Só que ao invés de dupla N, você vai colocar o quê? Dupla O. E o resto dessa cadeia aqui, como é uma imina, trata-se de uma amina primária. Então, ó, tá aqui, ó. E NH2. Tá vendo? NH2. Esse pedacinho aqui de uma amina primária e esse pedaço aqui do composto carbonilado. Aqui você observa que não é uma imina, é uma enamina, mas não tem problema. Vamos cortar aqui. Esse pedaço aqui é respectivo ao composto carbonílico e esse pedaço aqui é o de amina secundária. Então você vai desenhar esse corpo todo aqui, colocar um hidrogênio, é a amina secundária, e o nosso composto carbonílico eu vou desenhar ele aqui que eu acho que cabe aqui, ó. Aqui, dupla O. Pronto, esse é o composto carbonílico de partida. Tá bom? E a amina seria esse núcleo todo com o hidrogênio, pois trata-se de uma amina secundária. Ok? Bom, agora vamos para a adição de organometálicos e hidretos, especificamente organolítio e reagente de Grignard, né? Vamos iniciar a nossa conversa com esses dois organometálicos. Olha só que legal. Quando eu tenho uma ligação carbono-metal, o carbono acaba sendo um átomo mais eletronegativo que o metal. Isso dá a ele uma característica nucleofílica, né? Então, geralmente, esses metais aqui eu estou colocando lítio, magnésio ou cobre, onde eu vou trabalhar basicamente com organolítio e organomagnésio, também conhecidos como reagentes de Grignard. Tá ok? Então, quando eu tenho um carbono ligado ao metal, o carbono ele tem essa característica nucleofílica, né? Bem forte. Bom, a questão é que quando eu olho para um organometálico, e eu enxergo ele como um carbono de carga negativa, um carbânio, ele atua como nucleófilo? Sim, mas ele também é uma base muito forte. Tá? Então, tem que tomar cuidado, porque geralmente quando eu estou trabalhando com organometálico, eu não posso usar um meio com umidade, um meio com água. Geralmente o meio tem que ser nídrico, na ausência de água. Por quê? Porque ele atua como base. Tá? E aqui você está vendo um esquema onde o metilítio ele atua como base, né, em meio aquoso, gerando o metano e hidróxido de lítio. Tá? Então, se você analisar o pK do ácido e do ácido conjugado, você vai observar que ele acaba gerando um ácido mais fraco. Então, termodinamicamente, a reação tende a favorecer, né, a formação do metano como ácido mais fraco. Então, é uma reação que ocorre de forma muito rápida. Então, quem trabalha com organometálicos, não é bom trabalhar com o meio aquoso, né? E tem solventes polares próticos. Bom, a reação basicamente é uma reação de formação de ligação carbono-carbono, onde eu vou colocar o aldeído cetona em contato com o meu reagente, né, organometálico. Ele pode ser um organolítio ou um organogrignard, né, organomagnésio. E depois da adição ser realizada, eu dou uma fonte de próton. Na hora do isolamento do produto, dou uma fonte de próton para gerar o álcool correspondente, formando aqui, ó, uma nova ligação carbono-carbono.
ok? Então, em termos de mecanismo, ela segue o mesmo raciocínio, é um meio nucleofílico forte, então o ataque nucleofílico acontece, a adição nucleofílica acontece, seguida de uma etapa de doação de próton, gerando o produto aí com uma nova formação de ligação carbono-carbono, tá bom? Aqui 3 exemplos mostrando que a partir de organolítio e reagente de Grignard eu posso obter tanto álcools primários, como secundários, como terciários, sem nenhum problema, tá bom? Então a primeira etapa sendo a adição nucleofílica do organometálico ao carbono da carbonila, né? Aqui de forma aqui para vocês, e a segunda etapa de mecanismo sendo a fonte de próton, aqui no caso a água sendo fornecida para gerar os álcools correspondentes, ok? Vamos praticar aqui um pouquinho? Deu o produto de cada reação abaixo. Bom, eu vou fazer alguns aqui com vocês. Chamei minha caneta. Bom, vamos fazer essa primeira aqui. Então eu tenho composto carbonílico, acetona. O que é que vai acontecer aqui? Bom, eu já sei que tem que formar um álcool, então vai se formar aqui um hidroxila OH, ok? Agora, essa outra ligação aqui vai ser realizada por quem? Exatamente pelo carbono que está ligado no metal. Então, CH2, CH2, CH3. Então, baixa aqui, ó, CH2, CH2 e aqui na ponta o CH3. É isso, professor? É isso. Olha só. CH2, CH2, CH3. CH2, CH2, CH3. Pronto. Professor, mas sobra hidróxido de lítio? Não se preocupa muito não, tá? Mas produto orgânico está aí principal. Essa letra B deve ser mais complicada. Não, é a mesma coisa. Ó. Eu tenho um carbono, está aí o hidrogênio e está aí o hidrogênio. O organometálico vai gerar um álcool, então tem um OH. Agora esse outro grupo que vai entrar aqui é o que? Exatamente o carbono que está ligado ao metal. O carbono está aqui, então é esse carbono aqui. Então o produto é simplesmente esse aqui. Ó. Olha aí, o desenho está meio troncho, mas é isso aqui, um anel de 6 membros, tá vendo? Não, professor, mas é muito feio. Não, mas é melhor estar feio e certo do que estar bonito e errado, tá bom? Então, tá tranquilinho isso aqui, tá bom? Então, vocês fazem a letra C e a letra D, tá? Como um exercício aí para praticar. Mas observa que letra A e B bem tranquilinho, formação de álcools e formação de ligação carbono-carbono. Olha que legal, carbono-carbono, ligação formada aqui, né? Muito legal. Bom, as reações de redução a aldeídos e cetonas, elas ocorrem com 2 reagentes principais, boridreto de sódio e hidreto de lítio-alumínio. Todos esses 2 reagentes são fontes de hidreto. De novo, se eu tenho um metal ligado a um hidrogênio, o metal tem uma característica eletropositiva, então eu acabo aí dando uma característica de nucleofilicidade para o hidrogênio, né? Ele fica como hidreto. Então ele é uma fonte de hidreto, e aqui basicamente eu vou usar um ou outro para reduzir um aldeído ou uma cetona a álcool, né? Se for um aldeído, eu reduzo a álcool primário, se for uma cetona, eu reduzo para álcool secundário, né? De novo, primeiro trabalhando com o reagente fonte de hidreto, depois doando uma fonte de próton, se eu pensar em mecanismo, né? Então está aqui 2 reações, observa um aldeído com o reagente boridreto de sódio em meio de metanol, gerando o respectivo álcool, e aqui uma cetona em hidreto de lítio e alumínio. A água, observa que metanol e água são as fontes de próton do meio, tá bom? Agindo como solvente também, gerando o respectivo álcool. Aldeído, álcool primário. Cetona, álcool secundário, ok? Em termos de mecanismo, mesma lógica. Hidreto é um nucleófilo forte, então um ataque nucleofílico ocorre na primeira etapa. Segunda fonte de próton, a protonação, gerando o respectivo álcool, como já vimos conversando aí de forma genérica em outros slides anteriores, ok? Bom, legal, fazendo um paralelo aqui com a biologia, né? Em biologia, quando a gente está estudando lá um pouquinho de bioquímica, se fala muito em NADH, né? Envolvido em alguns processos, ciclo de Krebs. E o que é o NADH? O NADH é uma coenzima que possui a mesma função do boridreto de sódio ou hidreto de lítio e alumínio. Ele é a fonte de hidreto. Tá? É uma cadeia altamente complexa, mas eu levo em destaque aí somente essa porção, tá? Como exatamente a porção que é e possui aqui a fonte do hidreto. Né? Então, eu vou colocar aqui um exemplo bem prático. Olha só,
destacando aqui só aquela cadeia, onde eu tenho aqui um ataque do hidrogênio ao carbono da carbonila, numa etapa de adição nucleofílica, e depois, com certeza, o meio biológico rico em água vai gerar aí, vai ter aí uma fonte de próton para gerar o respectivo álcool, e o NADH se transformando em NAD+. Olha que negócio interessante, né? Então, aquilo que nós realizamos em laboratório com reagentes químicos, né, com duas fontes de hidretos, né, hidreto de lítio, alumínio, embora hidreto de sódio, aqui a gente observa que do ponto de vista biológico isso também ocorre, né, com o NADH sendo uma fonte de hidreto biológica, né? Olha que legal. Vamos praticar? Qual álcool é formado quando cada composto abaixo é tratado com borhidreto de sódio? Bom, eu vou chamar minha canetinha. Já sei que o que acontece com a redução, né, é exatamente isso, é a transformação dessa carbonila e dessa carbonila em álcool. Então, CH3, CH2, CH2, vou colocar aqui em forma de linha, tá, ó. CH3, CH2, CH2, depois tem o carbono da carbonila. Então, eu já vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, OH. Ô, Cláudio, já tem um hidrogênio lá, não já? Já. Mas aqui está faltando mais um, então você coloca mais uma para formar as 4 ligações com carbono. Esse é o álcool formado. Ah, é legal. Então eu faço aqui a mesma coisa, né, Cláudio? Ó, vai fazer um anel de 6, um ciclo aqui de 6 membros, não tão feio quanto o meu, né? E aqui você coloca, ó, um OH, já que vai formar um álcool, e aqui você coloca um H. Olha que legal. Aqui eu tenho a cetona, então de novo, eu vou ter aqui o núcleo básico, a cadeia principal básica, e aqui na carbonila o que é que eu faço? Coloco um OH e aqui um H, e construo as minhas moléculas de álcool. Olha que legal, aldeído gera álcool primário, cetonas geram álcools secundários, né? Olha que legal, bem bonitinho aí, né? Bom, como última reação a ser estudada, vamos estudar as adições de CN-. Observa, eu vou usar aqui uma fonte de CN-, o NaCN, tá? E como fonte de próton HCl para gerar um produto chamado cianohidrina. Então, de novo, olha a formação de um carbono com hidroxila e nitrila, né? Então, aqui tem uma reação de um aldeído com NaCN meio de HCl, gerando aí uma nova ligação carbono-carbono. E esse produto eu chamo de cianohidrina. Ok? Se a gente pensar no mecanismo, hein? Respira, conta até 10. E agora raciocina. Se eu tenho o CN-, que é um bom nucleófilo, então o ataque inicial é uma adição nucleofílica. Deixa eu voltar aqui, né? Um ataque inicial é a adição nucleofílica, seguida da fonte de próton, gerando a cianohidrina respectiva e a liberação de CN-. Olha que legal. Simples, não? Da mesma forma que outras reações que estávamos vendo, interessante que eu posso, a partir de um grupo obtido, transformá-lo em outros, né? Então, observa, eu tenho um aldeído em meio de HCN e eu produzo lá a minha cianohidrina. Se eu reagir essa cianohidrina com hidreto de lítio de alumínio, THF, seguido de uma fonte de próton, eu vou realizar uma redução da nitrila, aqui em azul, ó, para amina. Olha que legal. Se eu, a partir da cianohidrina, usar aqui H3O+ e calor, né, eu vou acabar realizando a hidrólise da nitrila a ácido carboxílico. Então, isso aumenta muito as potencialidades de uma nitrila do ponto de vista sintético. Tendo em vista que eu dei aqui 2 exemplos onde eu posso sintetizar um aminoálcool e também ácidos carboxílicos a partir de cianohidrinas. Legal? Vamos praticar? Tenho aqui aldeído e as condições reacionais. E aqui uma cianohidrina e as condições reacionais. E a questão pede para que a gente dê os produtos. Então, fácil, né? Aqui é um aldeído. Eu vou simbolizar aqui o fenil aqui com pH, tá bom? Para ser mais rápido. C era dupla O e H, não é? Então, eu vou fazer o seguinte. Não é a cianohidrina que vai ser formada? Então, vai gerar o quê? OH e CN. Está faltando algum átomo aqui? Sim. Aqui tem um hidrogênio. Então, eu vou colocar o hidrogênio aqui. Pronto. Esse é o produto. É uma cianohidrina. Já aqui eu já tenho a cianohidrina.
ele reage aqui com H3O mais e calor. Opa, é uma transformação do grupo nitrilo, do grupo CN, em que? Em grupo ácido carboxílico. Então, olha só, aqui eu permaneço com OH, e aqui eu transformei esse C-tripla-N em COOH. Olha que legal. Então, aqui é uma transformação da nitrila, como a gente mostrou em slide anterior. Se eu pegar esse reagente aqui e reagir com hidreto de lítio e alumínio, LiAlH4. Vamos ver. Se eu reajo com LiAlH4 e depois eu adiciono uma fonte de próton, água, qual é o produto que eu vou ter? Ao invés de transformar a nitrila em ácido, eu vou transformar a nitrila em quê? Em amina. Então seria uma redução, né? Então está aqui, desenho feio, né? Mas a resposta a gente tenta escrever aqui bem correta. CH2NH2. Olha que legal. Então aqui uma redução, tá bom? No caso nosso inicial, uma hidrólise, ok? Bom, o que é que a gente viu nessa aula de hoje, fechando este ciclo inicial de reações sobre a adição nucleofílica? Que se eu reagir um composto carbonílico aldeído cetona com amina, eu vou gerar imina. Se eu já reagir com amina secundária, eu vou obter uma enamina, né? E nesse meio ácido, como as reações são equilibradas, eu também posso ter as suas respectivas reações inversas. No caso, seria a hidrólise, né? Existem algumas variações bem tênues nessas reações de formação de imina e enamina, quando eu utilizo hidroxilamina para geração de oximas e hidrazinas para gerar hidrazonas. A gente viu nessa aula de hoje. Vimos também a adição de organometálicos, em especial organolítio e organomagnésio, gerando aí uma diversidade incrível de álcools com cadeias variadas. E vimos também as reações de redução de aldeídos e cetonas para álcools primários e secundários, respectivamente, via dois reagentes especiais, o borohidreto de sódio e o hidreto de lítio e alumínio, duas fontes de hidreto. Vimos a adição nucleofílica de CN- e também que as cianoidrinas obtidas a partir desta reação podem ser reduzidas ou hidrolisadas, gerando aminas e ácidos carboxílicos, respectivamente. Observa que, seguindo ainda a mesma lógica, que organometálicos e hidretos são bons nucleófilos, então são reações que não precisam de catálise. Não precisando de catálise, o mecanismo, as propostas mecanísticas envolvem basicamente duas etapas: a adição nucleofílica e a fonte de próton para realizar a protonação, a etapa ácido-base final. Para as iminas e enaminas, o processo é catalítico, ocorre a pH entre 4 e 5. Então, a primeira etapa de um mecanismo envolve a protonação da carbonila e, subsequentemente, reações de adição nucleofílica e ácido-base envolvidas nas etapas. Então é isso. Me despeço e espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Aguardo vocês em outras videoaulas. Um grande abraço do professor Cláudio e até breve.